Paz, Senhor, daqui é o Bervan Satuta no canal Evangelho em Chamas. E hoje quero chamar a sua atenção no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Isso mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre o poder do Espírito Santo, a natureza deste poder prometido por Jesus. Diz assim o texto: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa foi uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Ele disse que eles deveriam aguardar em Jerusalém até que este poder descesse. Em Lucas está escrito, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É um revestimento de poder e o grande objetivo, a finalidade dessa vinda do Espírito Santo com poder, não é a regeneração, não é a purificação dos nossos corações, mas é tornar-nos eficazes no testemunho de Jesus Cristo, testemunhar-nos a Cristo, envolver-nos na missão de Deus e dar-nos poder para proclamarmos, a Cristo em todas as nações. Então, Jesus, ele ordena que seus discípulos preguem, anunciem o Evangelho, anunciem que ele morreu, ressuscitou e que há perdão dos pecados em seu nome. Mas ele diz, olha, aguardem que este poder, aguardem pela vinda do Espírito Santo com poder. E Lucas, em Atos, ele vai procurar mostrar, que este poder não estava limitado aos apóstolos. Esse poder pertence a todo aquele que crê em Jesus Cristo, até os dias de hoje. No capítulo 2, no versículo 17, ele vai dizer que nos últimos dias, vai citar a profecia de Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Este derramamento do Espírito que traz o poder prometido por Jesus, ele é uma das coisas, dos sinais que caracteriza que nós estamos nos últimos dias, que antecedem a vinda do Senhor Jesus, ok? Então, se nós vivemos nos últimos dias, este poder também é para nós, este derramamento do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, porque no versículo 5 do capítulo 1, Jesus chama isso de batismo no Espírito Santo. É para nós. E para deixar claro, Pedro ele vai dizer no mesmo capítulo 2, versículo 39, que esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos aqueles que o Senhor quiser chamar. Então este poder é para nós. Mas aí vem a grande questão que nós vamos procurar responder aqui. O que é poder do Espírito Santo? O que é esse poder que eu e você precisamos conhecer, precisamos experimentar para de fato anunciarmos com propriedade, anunciarmos com eficácia Jesus? O que é esse poder? Bem, alguns livros eles poderão dizer que este poder trata-se da vinda do Espírito Santo e do desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em nós. Há muita gente que fala isso quando prega. O poder do Espírito é o fruto do Espírito, o poder do Espírito é o amor, o poder do Espírito é isso. Então eles vão dizer assim, ser cheio do Espírito Santo, é a característica do batismo no Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não são os dons espirituais, mas são o fruto, o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, ok? Então, por um lado, eles vão falar isso a algumas pessoas. Por outro lado, nós vemos livros e pessoas enfatizando, dizendo, não, na verdade, este poder é uma capacitação. Só que é uma capacitação para falar, é uma capacitação para falar com maior ousadia. E isso está certo, mas só que o poder do Espírito Santo vai muito além do que a capacitação sobrenatural para testemunhar Jesus com ousadia. O poder do Espírito Santo vai muito além disso. Então, para nós entendermos o que de fato é poder, aqui o poder prometido por Jesus, nós podemos voltar em alguns textos do livro de Lucas.
Vamos fazer de conta que nós somos os leitores, né, deste livro, que tiveram o primeiro contato com este livro. Como é que eles iam descobrir ou saber o que é poder do Espírito Santo? Eles iriam voltar nas páginas anteriores, nos pergaminhos anteriores, nos textos anteriores de Lucas, onde essa expressão poder aparece. E se fizermos isso, nós vamos perceber que em Lucas e Atos, poder não é uma referência ao fruto do Espírito Santo, não é uma referência somente à capacitação para falar de maneira ousada ou com coragem, mas poder abrange dons carismáticos do Espírito, como cura, operação de maravilhas, capacitação para sinalizar, né, o reino de Deus, com curas, com exorcismos e diversas outras maravilhas. Então, a primeira referência que nós podemos ver em Lucas capítulo 4, versículo 14, que diz: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, aqui poder está conectado com uma direção do Espírito, com ser impelido com o Espírito. Poder tem uma conexão com sensibilidade para ouvir o Espírito e ser dirigido pelo Espírito. É isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo. Agora, quando nós vamos neste mesmo capítulo, em Lucas 33 a 36, Jesus expulsa um endemoniado na sinagoga e algo interessante acontece. Veja o que as pessoas dizem. Versículo 36. E veio espanto sobre todos e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Poder aqui está conectado com exorcismo, com capacitação para com a palavra, né, com a declaração, expulsar demônios. Outra referência que nós vemos sobre poder está em Lucas capítulo 5, versículo 17. Diz assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude ou o poder do Senhor estava com ele para curar. Poder aqui tem conexão com capacitação sobrenatural para curar. Ok? E isso é interessante. Vamos lá ver mais uma referência no livro de Lucas sobre poder. Lucas capítulo 8, versículo 45 a 46. E isso aqui é algo interessante, veja. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? Vê o 46. E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci, ou melhor, senti que de mim saiu poder. Poder aqui está conectado com cura, com milagres, com essa capacitação sobrenatural. E este texto é interessante porque Jesus teve esta percepção espiritual de que dele saiu o poder. Ele sentiu. Então, o poder do Espírito não é algo teórico, não é algo meramente cognitivo. O poder do Espírito é algo experimental, é algo que percebemos, é algo que sentimos, é algo que temos a impressão sobrenatural, é algo que nos acontece. Então eu posso estar em um lugar e ter a percepção de que o poder de Deus está aqui para curar, para libertar, para alguma coisa. O poder de Deus é isso. E nestes textos que nós vimos
poder de Deus não está relacionado com o fruto do Espírito ou simplesmente com ousadia para pregar, mas com a capacitação para curar, para expulsar demônios e fazer prodígios em nome de Jesus e em nome de Deus. Agora, isso acontece também em Atos. Em Atos, né, os textos onde nós encontramos essa expressão dunamis, que é poder, estão conectados também com sinais e prodígios, curas e tudo mais. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 33 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos, capítulo 6, versículo 8 diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ok? E para nos deixar mais claro, nós podemos ver o que o próprio Pedro falou a respeito do ministério de Jesus. O que é que Pedro disse? Em Atos capítulo 10, versículo 38. Pedro estava a fazer a referência ao momento em que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba lá no Jordão. Pedro entendeu isso como unção, ou como capacitação, né? Ele vai dizer assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Agora veja, qual foi a característica, a evidência, né? O que aconteceu como resultado da vinda do Espírito em poder na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus? Ele vai dizer assim: o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, poder está conectado com dons, com carismas, e aqui em Lucas está conectado com essa capacitação sobrenatural para fazer sinais e prodígios. Então, algo que nós precisamos entender: o batismo no Espírito, ou o poder do Espírito retratado aqui, é algo urgente e algo necessário. Porque Jesus começou o seu ministério no poder do Espírito, continuou o seu ministério no poder do Espírito e repartiu esse poder para a igreja. Todo aquele que é crente, ele precisa experimentar o poder do Espírito Santo. E isso é um confronto para aqueles crentes que enfatizam apenas a racionalidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo para eles se resume em preposições, em frases, ou melhor, em doutrina, em algo palpável, em algo lógico. Crentes que não dão abertura para sensações, para a experiência, esses crentes estão apagando o Espírito Santo. Por quê? Porque o poder é algo que acontece conosco, é algo que sentimos. E este poder confronta não somente esses crentes, mas também aqueles crentes que apenas buscam no Espírito Santo coragem para falar, para pregar o Evangelho, né? Então, muita gente geralmente pega, quando fala de batismo no Espírito Santo, pega o exemplo de Pedro. Pedro era um medroso, e aconteceu isso antes do Espírito, mas quando o Espírito desceu, vejam a coragem de Pedro. Então, vão e buscam o Espírito Santo para terem coragem. Isso é bom, isso é bíblico. Atos 4 diz o quê? Que eles foram cheios do Espírito e começaram a proclamar o Evangelho com ousadia. A intrepidez, a ousadia é resultado do poder do Espírito, mas o poder do Espírito vai além disso,
E eu diria o quê? Que este poder que Jesus está a dizer, recebereis o poder do Espírito e serão minhas testemunhas, quando Jesus está a falar assim, vocês viram o que aconteceu no meu ministério, viram cegos a ver, viram surdos a ouvir, viram mudos a falar, isto aqui aconteceu pelo poder do Espírito que estava sobre mim. E este poder virá sobre vocês, vocês serão batizados no Espírito Santo. Então isso não somente confronta crentes racionalistas, como também confronta aqueles crentes que se resumem apenas na intrepidez. Ou aqueles crentes que se resumem apenas, talvez, em falar em línguas. O poder do Espírito é extensivo. É extensivo. Então, o que eu estou a dizer é o seguinte: não limite o poder do Espírito a algo teórico. Não limite o poder do Espírito a meramente intrepidez. O poder do Espírito também é poder para curar. Também é poder para expulsar os demônios e trazer liberdade sobre os oprimidos. É o poder para sinalizar a presença do reino de Deus. Jesus curou um mudo e um surdo. Falaram, esse aqui expulsa os demônios por Beelzebub. Jesus falou, não. Ele disse assim, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus estava consciente de que os demônios eram expulsos com sua palavra pelo poder do Espírito que estava sobre ele. E este poder do Espírito não é para você se exibir, não é para você... Não. Este poder do Espírito é capacitação para sinalizar que o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus chegou e que Jesus é o rei deste reino. E que a morte dele e a ressurreição dele anunciam um novo tempo sobre o mundo. Um mundo novo. Um mundo que já não vai haver pecado, enfermidade e morte. Porque o reino de Deus chegou e virá com toda a sua plenitude. Você já experimentou o poder do Espírito Santo? Você já experimentou isso que Lucas falou? Será que o Espírito Santo já foi derramado sobre você? Será que você está consciente do poder do Espírito Santo? Será que você está aberto para que o Senhor, enquanto você evangeliza, enquanto você prega, te use para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para sinalizar o reino de Deus? Deus abençoe você. Força aí. Ore, ok? Esse poder não vem na biblioteca. Esse poder não vem de homens. Este poder não vem com infetação. Esse poder vem quando crentes se humilham a Deus, desesperados, e falam, Deus, eu quero algo autêntico de Ti. Eu quero algo novo de Ti. Eu quero uma impartição, um revestimento de poder para melhor testemunhar o Teu nome. Se desfaça de toda a tua autossuficiência e saia fora no poder do Espírito Santo. Amém.